O que é que a gente pode fazer para estar sempre na presença de Deus? Muitos de vocês sempre me pedem sugestões de leitura, de livros, para crescer na vida interior, para crescer na vida espiritual. Hoje eu quero falar com você sobre esse livro, Para Estar com Deus, do Padre Francisco Fals. O Padre Francisco Fals, ele é sacerdote da prelazia do Opus Dei há mais de 50 anos, tem uma longa tradição de acompanhamento e direção espiritual e desenvolveu um texto muito simples, mas muito profundo, dando dicas práticas de como a gente pode crescer na vida com Deus, como o próprio nome sugere, para estar com Deus. Eu sugiro esse livro para pessoas que estão dando os primeiros passos numa vida de recolhimento e numa vida de oração. Por quê? Eu vou dizer a você aqui, alguns dos temas que o Padre Francisco Fals sugere aqui no índice. Então ele começa de forma muito sucinta, falando, por exemplo, sobre a oração mental, a oração vocal. Um tema que, inclusive, a gente já falou aqui no Por Dentro. Depois, as condições para a oração, o recolhimento, a sinceridade, detestar o que ofende a Deus, a mortificação, a ascese, um outro tema que a gente também já abordou aqui no Por Dentro, e depois ele vai crescendo nisso. Então, por exemplo, o Evangelho, como fazer a Lectio Divina, como fazer uma leitura meditada do Evangelho, o que fazer para que eu extraia uma substância profunda para o meu dia a dia, na minha vida prática. O exame de consciência, o que é um exame de consciência? Como eu devo fazer um exame de consciência? O que eu posso fazer para que o meu exame de consciência ele seja frutuoso? Aí a própria presença de Deus, por exemplo, ele vai falar sobre aquelas frases que nós podemos repetir durante o dia para que a nossa alma sempre volte para Deus, volte sempre a nossa atenção para Deus. Vai falar, por exemplo, sobre o rosário, como rezar o terço, de que maneira nós podemos rezar o terço e quais são os frutos espirituais que a nossa vida consegue extrair da oração do terço. Uma oração que talvez para muitas pessoas possa ser mecânica e enfadonha. A longa tradição da igreja mostra justamente o inverso. Muitos homens e muitas mulheres, muitos santos, tinham como uma das primeiras práticas de piedade a oração do terço. Depois, por exemplo, a Santa Missa. Aí nesse capítulo, um longo capítulo falando sobre como eu posso participar da missa para que eu tire o máximo de frutos possível da missa. Como me comportar? Quais são os momentos em que eu devo ficar de pé, sentado, ajoelhado? O que é que cada um desses gestos significa? O que é que significa o silêncio na celebração? Eu devo bater palmas ou não na missa? A importância da liturgia? A liturgia como esse lugar do sagrado? Veja, ele vai passeando por vários pontos importantes da missa até falar sobre a confissão. Um tema que para muitas pessoas ainda é um certo tabu, uma coisa talvez desnecessária, porque eu poderia somente estar na minha relação com Deus. Ele vai falar do quanto o Cristo entendeu e valorizou a intermediação do homem na nossa relação com Deus. De fato, o Cristo ele instituiu sacerdotes para que eles perdoassem os nossos pecados. Veja, o que eu disse a você foi basicamente o início de qualquer vida espiritual. Da oração, às práticas de piedade, ao exame de consciência, a maneira de se confessar, ao jeito de participar da missa. São dicas sucintas, de forma bem equilibrada, de um jeito bem dinâmico. É uma leitura super acessível. Eu sugiro sempre para pessoas que, por exemplo, querem dar de presente a pessoas que estão começando a ter uma vida espiritual. Por quê? Porque esse tipo de leitura é muito importante para que a gente vá aprofundando e tendo cada vez mais argumentos e profundidade naquilo que nós fazemos. Portanto, uma sugestão. Se você quer começar uma vida espiritual, se você quer um beabá de espiritualidade, sugiro Para Estar com Deus, do Padre Francisco Fals. Um livro simples, sucinto, mas profundo, para nos ajudar a crescer.